Olá! Desde sempre, a humanidade busca prolongar a vida e o envelhecimento é visto como uma grande conquista. Mas como na maioria das vezes, quando não há preparação, os resultados podem ser exatamente diferentes dos desejados. O Brasil está envelhecendo em um ritmo mais forte que outros países. E em 2050, seremos a população mais velha do planeta. Parece que vai demorar muito, mas 36 anos passam voando. E o que está sendo feito para a construção desse futuro? O Brasil será um idoso saudável e bem disposto ou um velhinho desrespeitado e dependente? Esse é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo hoje Maria Alice de Vilhena Toledo, ela é geriatra, professora da Universidade de Brasília e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O especialista em Previdência Social, consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim. O vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Vanderlei José Massaneiro. E o diretor financeiro da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Luiz Adalberto da Silva. Se você já é idoso, compartilhe conosco a sua experiência. Se ainda não é, pode dizer se o Brasil está se preparando. Tudo isso pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e também na nossa página na internet. Senhor e senhora, muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu quero pedir ao pessoal que nos acompanha pela Rádio Câmara desculpas pela minha voz. Infelizmente, eu estou com um problema forte, estou afônica, mas acho que vai dar para acompanhar o programa mesmo assim. Eu quero começar com o Luiz Adalberto, diretor financeiro da COBAP. Luiz Adalberto, a gente sempre ouviu que o Brasil era um país do futuro, né? Mas a impressão que se tem é que o futuro que se esperava de prosperidade, igualdade social, ainda não aconteceu. E ainda a gente ainda se questiona como é que a gente vai chegar a esse tão desejado futuro. Mas há um envelhecimento da população, não há dúvidas em relação a isso. Isso vai chegar. Na sua avaliação, você que está à frente de um órgão que me reúne brasileiros aposentados, pensionistas e idosos, o Brasil está se preparando para esse futuro, que em alguns lugares já é uma realidade? Lamentavelmente, nós concluímos que não. O Brasil precisa mudar a sua maneira de trabalho para preparar e receber os aposentados, os idosos, que em 2050 serão 30% da população, segundo a ONU. E nós precisaríamos fazer com que o idoso fosse respeitado integralmente, tanto na saúde como na parte financeira, que é deplorável atualmente. Então, isso é uma expectativa que nós temos, é que o Brasil precisa melhorar e muito. Tá? Okay. Doutora Maria Alice, a senhora que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora da universidade, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília. Na sua avaliação, o Brasil, que não cresceu tanto e que não atingiu tanta prosperidade, está se preparando para o envelhecimento? Olha, eu diria que é um dos grandes desafios, né? E uma das metas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que como especialidade, né, a sociedade reúne, na verdade, várias, não só pessoas médicas, como também especialistas não médicos, né, e que agregam com essa equipe multiprofissional para ver o idoso como um todo, né. Então, eu diria que é um grande desafio, mas ainda estamos no começo. Leonardo Rolim, você que é especialista em Previdência Social, a gente vai discutir Previdência um pouquinho mais para frente, mas existe um fenômeno que o Brasil, em 30 anos, vai envelhecer o que o país, por exemplo, como a França, envelheceu em 120 anos, devido à expectativa de vida nossa, que a nossa população está vivendo mais, e, ao mesmo tempo, nós estamos tendo menos filhos. Juntaram-se esses dois fatores, o que está levando ao envelhecimento da nossa população. Você acha que o Brasil está preparado para isso? Olha, em primeiro lugar, não, entendo que não. Eu acho que nós tivemos alguns avanços importantes nos últimos anos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que foi importante na defesa dos direitos dos idosos no Brasil.
Mas eu diria que, fora isso, nos últimos anos, nós não avançamos praticamente nada em relação, seja políticas ativas ou políticas passivas em relação aos idosos. A população brasileira cresceu substancialmente nos últimos anos, mas a partir das próximas décadas, nós teremos um crescimento pequeno e por volta de meados da década de 30 ou início da década de 40, nossa população vai começar a cair, por conta disso que você falou. A expectativa de vida do brasileiro, de 1960 para cá, aumentou mais de 25 anos, o que é muito positivo. E deve aumentar mais 9 anos, de acordo com o IBGE, nos próximos 35 anos. Ou seja, o brasileiro está vivendo mais, ainda vai viver muito mais nos próximos anos, o que é muito bom. A taxa de fecundidade das mulheres, por outro lado, despencou. Está menos de 2 filhos por brasileiro. 1,9 hoje, quando era mais de 6 por filho em 1960. Então, caiu abruptamente e, com isso, a população não vai mais crescer, pelo contrário, vai diminuir. E as mulheres estão tendo filho cada vez mais velhas, né? Cada vez mais velhas. Há 30 anos era comum as mulheres terem filhos na faixa de 20 anos, 22 anos. Hoje, acima de 30, é uma coisa absolutamente normal, próximo a 40. E, de acordo com o IBGE, nas próximas décadas, deve cair ainda mais a taxa de fecundidade das mulheres. Pelas estimativas do IBGE, em 2050 vai ser 1,5 filho por mulher. Então, o cenário é de um país bastante envelhecido nas próximas décadas. E eu considero que o Brasil não se preparou, seja na área de saúde, seja na área de previdência, para ter um envelhecimento com qualidade, para ter o que se chama mundialmente de envelhecimento ativo. Ok. Vanderlei Massaneiro, você que é vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. O Rolim comentou aqui a questão da queda da fertilidade das brasileiras. A gente vê que em outros países da Europa, quando esse nível chegou a um ponto muito baixo, o Estado começou a estimular as mulheres a terem mais filhos. Mas lá existe uma característica de um Estado provedor muito grande, né? Que dá benefícios muito altos para que as mulheres voltem a ter filhos, podem ficar de licença muito tempo, recebem uma ajuda financeira do Estado. Essa parece que não é muito a realidade que possa ser implementada no Brasil, em função da nossa realidade econômica. E aí eu quero ouvi-lo em relação também a um aspecto, essa questão toda que nós estamos falando do envelhecimento. Sim. A gente tem no Brasil 9 cidades no Rio Grande do Sul que a taxa de brasileiros acima de 60 anos nessas cidades já está nos níveis dos países mais velhos. Né? Mais de 24%. A gente tem Coqueiro Baixo, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tem 29,38% da sua população acima de 60 anos. E uma cidade em São Paulo, Águas de São Pedro, em São Paulo. Então, juntando esses fatores, uma população feminina que está com uma taxa de fertilidade mais baixa, um Estado que talvez não possa usar os mesmos mecanismos que estados mais ricos e que têm uma história de serem estados provedores podem usar. Na sua avaliação, você com um olhar de auditor fiscal, né, pessoa que cuida da arrecadação, você acha que o Brasil está preparado para isso? Constitucionalmente, eu acho que sim. Agora, na prática, eu não teria essa certeza. O nosso Constituinte de 88, ele foi muito criativo, foi muito inteligente, porque ele já percebeu essa mudança demográfica pela qual o país passava. Então, ele não focou a arrecadação previdenciária somente sobre a folha de pagamento, somente sobre os assalariados, empregados e demais contribuintes da Previdência. Naquela época, ele já pensando nisso, já formou uma cesta de tributos para financiar a Seguridade Social, que foi também uma inovação da nossa última Constituição. Lá no livro da Ordem Social, foi criada a Seguridade Social, que são as ações de previdência social, assistência social e saúde. Então, ele criou uma cesta de tributos para financiar toda essa Seguridade Social. Então, lá nós temos, né, a contribuição sobre a folha de pagamentos, nós temos a contribuição sobre o faturamento, nós temos a contribuição sobre o lucro,
temos a contribuição sobre concurso de prognósticos, nós temos a contribuição incidente sobre a importação e tínhamos, até pouco tempo atrás, a contribuição incidente sobre a movimentação financeira, ou seja, uma cesta de tributos, né, onde, eventualmente, no momento de crise, um possa apresentar um desempenho inferior, mas que seria compensado por outro, para permitir que, no total, as ações da Seguridade Social, onde se inclui a saúde, a previdência, a assistência, tivessem os recursos necessários para enfrentar as dificuldades que temos hoje, as dificuldades que teremos em 2030, as dificuldades que teremos em 2050 e assim por diante. Obviamente, serão necessários alguns ajustes, seja nas alíquotas de contribuições ou coisa assim, mas certamente há uma preparação constitucional para fazer frente, para buscar recursos para financiar todas essas prestações aos filhos desse país. Okay. Eu gostaria de voltar, então, com o diretor financeiro da Cobap. Luiz Alberto, foi comentado aqui pelo Leonardo Rolim em relação ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no início desse ano, fez 10 anos que começou a sua implementação. E no ano passado, quando fazia 13 anos de aprovação pelo Congresso Nacional, foi realizado aqui na Câmara um seminário para discutir essa questão. Não sei se você teve a oportunidade de participar desse seminário. Mas, na época, foi colocado pela Sandra Rabelo, que é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro, que cerca de 80% dos direitos e garantias previstos no Estatuto do Idoso ainda não são uma realidade. O Estatuto do Idoso é tido como uma das legislações mais modernas, melhores, mais completas existentes no país, no mundo, perdão, mas, segundo ela, 80% não está implementado. Você confirma esse número? Perfeitamente. Inclusive, há na Câmara, há mais de 90 projetos relacionados aos direitos dos idosos. 56 deles alteram o Estatuto, principalmente em aspectos pontuais, como a extensão do direito à gratuidade no transporte, a modalidade aérea. Há também uma série de propostas que visam tornar mais rigorosa a punição para crimes contra maiores de idade, de 60 anos. Então, você acha que no papel está tudo lindo, mas muito a prática ainda está meio longe? É igual à Constituição, Maristela. Nós temos, então, uma preparação boa, mas na realidade, o que nós temos hoje? Nós temos um benefício médio na Previdência Social de apenas R$ 971. Isso dá 1,3 salários mínimos. E a gente sabe, né, do custo de vida nesse país, né? Esse recurso não faz frente às reais necessidades que os nossos aposentados têm. Você queria falar? Sim, em relação à questão do Estatuto do Idoso, né, como você bem falou, a nossa legislação ela é de vanguarda a nível mundial, mas o que falta são políticas para implementar os direitos. Vou dar um exemplo. Até hoje, na prática, o fundo, né, do idoso, na prática, não foi implementado. Que ações o governo tem feito efetivamente, exceto alguns programas na área de saúde, em relação a políticas para o idoso, para cumprir o que está previsto, né, no nosso código? Muito pouca coisa. Eu, inclusive, dou um exemplo interessante do que seria um grande modelo. Um projeto que é feito no município de Curitiba, voltado especificamente para os servidores públicos aposentados, porque é um projeto do Instituto de Previdência Municipal. É um projeto chamado Vida Nova. Então, lá eles têm todo um trabalho de prevenção a doenças, de atividades físicas, de atividades culturais, lazer, incentivo ao trabalho, no caso do empreendedorismo, aqueles que queiram exercer uma atividade laboral pós-aposentadoria. Um conjunto de ações, tanto do lado lúdico quanto do lado do trabalho, do lado do conhecimento. É um projeto belíssimo, que se nós tivéssemos implementado a nível nacional... Mas que João Pessoa também criou agora uma espécie de um condomínio para a terceira idade, que está sendo muito bem visto. Vários municípios e alguns estados têm programas dessa natureza. Dos que eu conheço, o de Curitiba é o mais completo. Mas são para grupos específicos, por iniciativas de institutos de previdência locais. A nível nacional, nós não temos um programa de grande porte. A Cobap, juntamente com as outras entidades nacionais de representação
dos Aposentados, apresentou uma série de propostas para o governo federal, né, dentre elas programas na área de habitação, na área de saúde, na área de turismo. Mas, infelizmente, até agora, de efetivo, eu não vi muita coisa. O Luiz Alberto pode dizer melhor do que eu. Vamos ver o que a academia está pensando sobre esse assunto. Doutora Maria Alice, no núcleo de pesquisa lá do UNB, que a senhora integra, essa questão do Estatuto do Idoso é objeto de debate também? Ah, sim, com certeza. E uma grande preocupação a parte da saúde, porque garante o direito, né, ao acesso à saúde. Quando a gente fala saúde, é uma saúde integral, quer dizer, saúde física, mental, social, funcional, quer dizer, esse idoso manter a sua funcionalidade, a sua autonomia, a sua independência. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Zé, eu tenho aqui um dado, lendo para esse programa, eu peguei a informação que 36,5% das pessoas com mais de 50 anos no Brasil apresentam alguma incapacidade funcional, dificuldade para realizar tarefas simples, como atravessar a rua, subir escadas. Capacidade física, né? Nos próximos, essas limitações decorrem de problemas como redução da visão e da audição, demências, problemas nos ossos, né? Alguns estudos falam que em 10 anos, outros em 20 anos, o número de casos de Alzheimer vai dobrar ou até mesmo triplicar. Dependendo, esse dado depende muito do estudo, né? E essa é uma doença que exige muito da família, né? O doente de Alzheimer, quando ele está numa fase mais adiantada, sobretudo, ele exige muito da família, né? Então, isso tem um impacto no grupo social todo, né? Agora, a qualidade de vida desses idosos, daqui a 10, 20 anos, ela tem que começar a pensar agora. Né? E o Brasil, a gente tem uma cultura, acredito, se eu estiver errada, por favor, me corrija, tem em função do nosso clima tropical, né? Da coisa da beleza. A gente tem uma cultura muito voltada para a juventude, né? Para o belo. Né? E parece que as pessoas não se apercebem que ou você morre ou envelhece. Né? Então, a alternativa é muito cruel. Então, vamos envelhecer. Mas as pessoas estão pensando e estão se preparando para envelhecer bem? Isso é uma coisa extremamente complexa, porque vai desde você melhorar currículos nas escolas médicas, porque muitas universidades, às vezes o médico se forma sem ter, assim, nenhum contato ou o menor tipo de preparo para lidar com essa população que está envelhecendo e o número de idosos aumenta, assim, assustadoramente, né? Como que nós vamos lidar com isso? Então, vai desde você melhorar essa parte curricular, né? Preparar, não formar especialistas, mas que esses médicos recém-formados tenham o mínimo de conhecimento para lidar com essa população, até você fazer medidas de prevenção, melhoria de fatores de risco, porque muitos desses pacientes que estão com dificuldades, por exemplo, sofreram acidente vascular cerebral, né, o derrame, popularmente falando, e por uma hipertensão que não foi controlada, um diabetes, problemas de colesterol, enfim, uma série de coisas que você poderia ter feito uma prevenção e evitado que esse idoso pudesse ter chegado idoso melhor, né, com uma qualidade de vida, funcionalidade preservados. E também na área de atenção mesmo, quer dizer, a formação, a prevenção e também na parte de cuidados. Quer dizer, a rede de apoio, ela é muito pequena. Se a gente levar em consideração, por exemplo, muitas famílias têm um filho pela diminuição da taxa de natalidade. Quem que vai cuidar desse idoso? As famílias eram numerosas. Então, os parentes tomavam isso para si e cuidavam. Quem vai cuidar? A mulher agora está inserida no mercado de trabalho. Aqui na Câmara tem um projeto que veio do Senado que regulamenta a formação, a profissão de cuidadores de idosos. Você acha que isso pode ser um caminho? Na verdade, a expectativa é que a grande maioria dos idosos, num futuro próximo, seja cuidado por cuidadores. Mas a gente sabe que tem uma série de prós e contras, né? E, enfim, aumentar essa rede de apoio e de cuidados é muito importante,
aumentar também espaços físicos, né, em que você possa trabalhar centros-dias, apoios comunitários, centros de lazer, uma série de coisas, não só para idosos, até para idosos sadios, né? Não só idosos que têm algum tipo de doença ou limitação. E realmente a doença de Alzheimer, como você citou, é assustador você pensar como que o país envelhecendo, o maior fator de risco para a demência é o próprio envelhecimento, como que vai ser lidado do ponto de vista social mesmo, com esse contingente imenso. Agora, olha só, eu estava lendo também que das 156 faculdades de medicina brasileira, apenas 7 têm curso de geriatria. Nós já temos mais cirurgiões plásticos que pediatra, mais cirurgião plástico de que dermatologista que trabalhe com a doença dermatológica e não com a estética dermatológica. Nós já temos mais cirurgião plástico de que intensivistas, que os profissionais trabalham em UTI. Né? Assim, com o envelhecimento, os cirurgiões plásticos vão ser ainda mais necessários. Né? Nada contra os cirurgiões plásticos, muito pelo contrário. Mas eu fico pensando assim, precisa ver, existe tantos cirurgiões plásticos porque existe mercado, existe interesse nesse segmento. O que é preciso fazer para estimular a formação de geriatras para atender essa população cada vez mais idosa? Não, eu acho que a procura, na verdade, ela vem por parte, a demanda do aluno de graduação, até do médico que vai prestar a residência, ela vem aumentando. E o problema é mais amplo que isso, Maristela, porque não é só o profissional médico. A gente tem que ter equipe multidisciplinar. Então, se você for pensar também, o fisioterapeuta, gerontólogo, especializado e que tem essa visão voltada para o atendimento do idoso, uma série de profissionais, tem o enfermeiro, a equipe multidisciplinar, né? Então, você pensa, isso é muito mais complicado, porque são menos, inclusive, incentivadas, divulgadas, né? O gerontólogo, ele tem mais dificuldade, então não é só na área médica. Na verdade, toda essa equipe que a atenção ao idoso envolve a equipe multidisciplinar. Precisa ter uma formação, né? Vanderlei, você comentou no início do programa a questão da cesta de tributos, né, que o legislador constituinte criou para viabilizar a parte da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, né? Agora, a gente tem um país que tem uma poupança interna muito baixa, né? E que tem também uma baixa produtividade da mão de obra, que são dois fatores que têm um impacto direto no nosso desempenho da nossa economia. E a gente não vislumbra um cenário de inversão desses dois fatores de forma muito rápida, até porque você não muda rapidamente a poupança interna do país. Como é que você acha que isso tem impacto nessa cesta de tributos que você falou e, consequentemente, na situação financeira para suportar esse idoso? Até porque essa cesta de tributos ela custa muito cara para o cidadão brasileiro, porque ela é extremamente regressiva. Nós arrecadamos em tributos federais, em 2013, 1.140 bilhões de reais, todos os tributos somados, administrados pela Receita Federal. Desse total, 651 bilhões são originários de contribuições sociais, ou seja, dinheiro carimbado para aplicar em saúde, em assistência social ou previdência social. E essa cesta, ela é muito regressiva, por quê? Porque quem paga esse tributo, né? As pessoas têm ideia que quem paga é a empresa, o empresário, é o grande pagador de impostos. O empresário, ele recolhe esse tributo, a União arrecada esse tributo, mas quem, na verdade, arca com o ônus desse tributo são as pessoas físicas, é o CPF, não é o CNPJ. E quando você fala que é uma tributação regressiva, as pessoas físicas de mais baixa renda pagam mais? Proporcionalmente, os mais pobres pagam muito mais impostos. E a nossa população não tem essa sensibilidade. Ele só acha que está pagando imposto quando ele é retido. Então, ele vê o valor, aquele X reais sendo retido. Então, é preciso uma conscientização
conscientização da nossa população que ela realmente quem paga os impostos, para que ela tenha, porque quando ela se sentir dona desse dinheiro, dessa arrecadação, desse tributo, certamente ela vai se organizar melhor e vai reivindicar melhor para que os seus benefícios também sejam melhores, né? Com isso, nós ganharemos certamente cidadania, mas nós não podemos jogar a questão da competitividade, né, que você falou, produtividade também está ligado, para a questão da Seguridade Social, para a questão da Previdência, né? Isso requer realmente bastante investimento no que nós chamamos, né, de educação. Agora, Wanderley, contra-argumentando contigo, você fala que a nossa Constituição deixou um sistema preparado para o envelhecimento do país. Eu discordo completamente da tua posição, porque com o envelhecimento nós vamos ter um aumento substancial nos gastos, tanto de previdência quanto de saúde. Sim. Saúde, eu acho que é mais difícil de prever esse aumento futuro. Talvez proporcionalmente seja até maior do que na previdência. Mas previdência é mais fácil de prever, nós temos avaliações atuariais. Esquecendo questão de resultados, se tem déficit, se não tem déficit, vamos olhar o lado da despesa, que é o que importa. Sim. A despesa da Previdência vai saltar em 2050 para só a parte contributiva, sem considerar os benefícios assistenciais, né, para algo em torno de 13,3% do PIB. Se somarmos os benefícios assistenciais, mais de 16% do PIB. Mas vamos olhar só a Previdência, vamos deixar a assistência de lado. Considerando isso com 2013, vamos imaginar que fosse em 2013 para a gente ter ideia de números. Isso implicaria que só a Previdência gastaria todo o orçamento da Seguridade Social, mesmo sem existência da DRU. No conceito da Anfip, 650 milhões. Faz uma conta, dá exatamente isso. Ou seja, não sobraria um centavo nem para assistência, nem para a saúde. Ou seja, esse nosso sistema, ele não está preparado. A gente tem que fazer uma reforma ampla da nossa Constituição para cobrir o desafio do envelhecimento do país. Leonardo, exatamente esse é o assunto que eu quero tratar no segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo. Tá bom, no segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar exatamente isso, sobre os gastos da Previdência. E será que é possível evitar uma reforma da Previdência? Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional volta já já, não saia daí.
Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e também na Rádio Câmara. Hoje nós estamos debatendo o envelhecimento da população brasileira. Estão aqui comigo Maria Alice de Vilhena Toledo, ela é geriatra, professora da Universidade de Brasília e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O especialista em Previdência Social, consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim. O vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Vanderlei José Massaneiro. E o diretor financeiro da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Luiz Adalberto da Silva. Eu volto nesse bloco mostrando os números que a gente começou a falar no final do primeiro bloco, que são os gastos para a Previdência. Eu tenho aqui um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Segundo esse estudo, no Brasil, em 2010, os gastos com Previdência Social, e aqui eu estou falando de Previdência, o regime geral da Previdência Social, estavam em 2010 na faixa de 9,1% do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. A previsão é que em 2050 isso esteja em 16,8%. Na Argentina, em 2010, esse número é um pouco mais baixo, 7,4%, e deve crescer também um pouco menos do que no Brasil, para 11,9%. Na Espanha, que está mais ou menos no mesmo nível do Brasil, em 2010, 9,2%, vai crescer, mas vai chegar a 12,4%, muito provavelmente em função do fato de a Espanha já ter hoje uma população mais velha do que a nossa. E o Reino Unido, que tem hoje, em 2010, 6,3%, vai ter um menor crescimento e vai chegar a 7,5%. E aí eu quero voltar, Leonardo Rolim, com você nesse bloco. A gente começou no final do bloco passado, discutir um pouco essa questão da Previdência. E a minha pergunta é bem objetiva. Dá para fugir de uma revisão da Previdência, de uma reforma da Previdência que aumente a idade mínima para aposentadoria no Brasil? Olha, eu acho que o maior problema hoje não é a idade mínima. A idade da aposentadoria no Brasil é de 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Talvez uma discussão que fosse importante ter era equiparar a idade de homem e mulher, porque a mulher, inclusive, vive mais do que o homem. Mas nós temos outros problemas muito mais sérios do que esse. Eu, pessoalmente, acho que é muito cedo para pensarmos em aumentar a idade de aposentadoria, mas sim, teríamos que mexer na aposentadoria por tempo de contribuição, que tem problemas sérios, nas regras de pensão, que aí sim tem problemas mais sérios ainda. O Brasil é o país que mais gasta no mundo em percentual do PIB com pensão por morte, mesmo sendo um país ainda bastante jovem. As nossas regras de pensão são, sem dúvida, as mais benevolentes do mundo. E nós gastamos, de acordo com o trabalho do Banco Mundial, 3,2% do PIB com pensões por morte. Isso tem a ver com mulheres jovens que continuam apesar de trabalharem, continuam recebendo pensão por muito tempo? São vários fatores. Um é esse, a questão da chamada viúva ou viúvo jovem. Outro é a questão do benefício, ele ser integral, independente de ter filhos ou não. Também o fato da chamada reversão de cotas. Se o filho atinge a maioridade, a cota é revertida para a mãe. Também o fato de nós não termos carências. Então, a pessoa contribui um mês pelo teto do regime geral, vai gerar uma pensão para o resto da vida no teto do regime geral, mesmo que aquela pessoa tenha 20 anos, mesmo que ela não tenha nenhum filho, que se case novamente, que tenha uma renda elevada. Inclusive, é extremamente injusto com o trabalhador que trabalhou a vida inteira e vai ter um benefício menor. Então, esse problema das pensões, eu acho que é algo que o Congresso brasileiro vai ter que, em algum momento, se deparar e enfrentar. O país não vai conseguir continuar pagando uma despesa tão elevada com pensões. Mas, além disso, nós temos problemas, independente de mudar regras, nós temos problemas de financiamento. Por quê? Se hoje a gente não tem grandes problemas, eu entendo que hoje a necessidade de financiamento do regime geral de previdência é coberta pelas demais contribuições da Seguridade Social, no futuro não vai ser assim. Só com Previdência se consumirá todo o gasto, toda a receita da Seguridade Social. Não vai sobrar nada, nem para assistência, muito menos para a saúde.
Então, ou seja, esse sistema tem que ser revisto integralmente. Vanderlei, você que é da Receita Federal, no bloco anterior o Leonardo discordou com você, então eu gostaria que você comentasse, eu quero te passar um outro dado. Hoje, pelos números que eu consegui, cada 100 trabalhadores brasileiros sustentam 17,4 idosos. A previsão é que em 2030, daqui a 16 anos, que passa assim rapidinho, Está aí. serão quase 100 trabalhadores brasileiros vão sustentar quase 30 idosos. E a previsão é que para 2050 sejam 53 aproximadamente, e em 2060, cada 100 trabalhadores brasileiros vão sustentar 64 idosos. Que avaliação que você faz disso? Primeiro, em relação aos estudos aí que prevêem um gasto do PIB da ordem de 13,33% do PIB em 2050. Sempre que se fala em previdência, se fala em reforma e se fala em 2050 a previdência vai estar quebrada. Isso se falava no início dos anos 90, olha, no ano 2000 a previdência vai estar quebrada, ninguém mais vai receber benefício. Se fazem previsões como se isso fosse, como se os dados, como se as variáveis que compõem essas previsões fossem absolutamente tranquilas. Com exceção das previsões demográficas, que têm um grande nível de acerto, as demais realmente não são confiáveis. Se pegarmos o Boletim Focus do Banco Central, que vai calcular o PIB de 2014, ninguém sabe o PIB de 2014. O boletim do dia 5 dizia que o PIB vai ser de 0,48% o crescimento. Há uma semana atrás, ele dizia que era 0,52%. Há 4 semanas atrás, ele dizia que seria 0,81, ou seja, quase o dobro. Isso não teria a ver, por exemplo, com o fato de nesse meio tempo, entre os 0,50 e o 0,48, ter sido divulgado, por exemplo, que o Brasil está numa recessão técnica? Isso deve ter influenciado o mercado e, consequentemente, o Boletim Focus do Banco Central? Exato, para ver, em um curto espaço, o valor do PIB mudou radicalmente. Então, imagina para 30, 40 anos para frente, né? Obviamente que temos que respeitar, temos que fazer análises, mas o problema todo é que quando você joga para o futuro e diz que a previdência não vai existir mais, né? Você faz o discurso da reforma e esse discurso da reforma, não que não sejam necessários ajustes, correções, no caso das pensões, muito bem falado pelo Rolim, né? E temos outros quesitos que precisam ser ajustados, né? Mas as reformas não devem partir da premissa que é para retirar benefícios, né? Nós temos que fazer os ajustes necessários no financiamento, né? Nós temos uma cesta boa, nós julgamos essa cesta boa, obviamente temos que calibrar alíquotas e tudo mais para permitir que o financiamento seja suficiente, mas a base de tributação é boa porque ela é muito variada, mas não podemos partir para uma reforma com a premissa de que simplesmente para retirar benefícios da nossa população. Que a nossa população, quando chega aos 60, 65 anos de idade, nós temos que ver em que condições que o nosso idoso chega. Obviamente, aquele filho da classe média, o mais abastado, começa a trabalhar aos 25, chega aos 60, numa boa condição de vida. Mas o pobre, que é a grande maioria do trabalhador brasileiro, ele começa a trabalhar com 10, 12, 15 anos. Quando chega nos seus 50, 55 anos, a sua expectativa de vida não é chegar nos 90, não é chegar nos 80, quanto menos nos 72. Então, vamos ouvir o representante dos aposentados. Pensionistas e idosos, Luiz Adalberto da Silva. Luiz Adalberto, qual a sua avaliação? Você acha que... Rolim falou que talvez não seja o caso agora de mexer na idade, mas mexer em coisas, vamos dizer assim, internas que tem do sistema de previdência. A questão das pensões. Qual é a sua avaliação? Ele falou muito bem sobre as pensões. Nós acreditamos que sim, tem de ter um estudo bastante profícuo para fazer uma reavaliação, porque levar a previdência como está levando, nós aposentados sim, somos bastante sofridos, nós estamos com percas bastante sintuosas, os nossos aumentos não são aumentos reais. Isso para quem trabalha, vive no corre-corre do dia a dia, para manter sua família e com a esperança de que no futuro tenha uma aposentadoria razoável para que tenha uma condição de vida salutar, é difícil. A pessoa contribui com 10 salários mínimos, que é o máximo que pode contribuir. 5 anos depois, ela está ganhando quanto? 7 salários mínimos? Exatamente, até mais. Sabe por quê? Eu tive, na minha vida, eu contribuía com 20 salários mínimos. Aposentei com 17. Hoje não recebo o teto. Quer dizer,
praticamente 6. E é um detalhe bastante grave que a gente deve avaliar. Quando nós trabalhávamos, nós tínhamos ajuda de custo. Tinha medicamentos, tinha médico, vale transporte, vale refeição. Hoje não, nós temos o nosso salário defasado e, além disso, nós temos o que em contraponto? Uma sacola de remédio porque é necessário para nós sobreviver, senão, né? Doutora Maria Alice, foi falado aqui pelo Leonardo Rolim que talvez fosse o caso de igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Você que trabalha que atende idosos, que pesquisa essa área, você acha que isso é algo que deve acontecer no Brasil? A mulher brasileira, ela vive mais, de fato, mas ela vive em condições boas, vamos dizer assim, em relação ao homem, que possa levar essa equiparação? Isso é uma coisa que tem que ser, na verdade, discutida, porque o contexto social mudou. Então, a legislação que fez essas regras de aposentadoria levava em consideração a mulher que ia ter filhos, ia cuidar dos filhos, ia entrar no mercado de trabalho um pouco depois. Hoje em dia, o perfil, a gente tem várias mulheres que fazem a opção por não ter filhos. Elas se aposentam 5 anos mais cedo e vivem, em média, cerca de 8 anos a mais. Então, assim, é muito complicado pensar em manter essa situação. Agora, o aumento também do limite, né, da aposentadoria, quer dizer, a pessoa se aposentar mais tarde, assim, a gente já teve algumas experiências, né, países, por exemplo, como a França, que levaram 100 anos para passar por essa transição demográfica. Foi, na verdade, agora há pouco tempo, né, tentado aumentar esse limite da aposentadoria e uma série de greves, né, de movimentos sociais. Quer dizer, a experiência não foi tão boa. Todas essas mudanças, eu acho que a hora está mais do que na hora de começar a acontecer, porque, na verdade, tem que ser gradual. Essa negociação com a sociedade não aceita uma mudança abrupta, súbita, tão brusca, né? Mudar as regras no meio do jogo. No meio do jogo. Então, assim, tem que ser discutido e começar as mudanças a partir de agora, porque quanto mais a gente empurrar para frente, a coisa vai ficar mais... né? Vai ter que ser feito subitamente, de sopetão, e aí a situação vai ficar bem mais grave. Concluo que é necessário levar isso para as escolas, né? Exatamente. A criança começar a se preparar desde pequena para que ela alcance um nível de escolaridade e entendimento para envelhecimento. É bem importante isso, você investir na criança. Já que está nascendo menos criança, investir na qualidade do ensino, inclusive para aumentar essa capacidade produtiva, né, laborativa. E para essa criança saber, aprender a respeitar o idoso, que ela vai ter na casa dela. Exatamente. Logo, que vai ter na comunidade, o vizinho, né? E aumentar a produtividade, como você muito bem colocou no debate, que um dos problemas do Brasil tem em relação à competitividade e ao próprio benefício do aposentado ser menor é em função da produtividade brasileira ainda ser baixa, em função da baixa escolaridade do brasileiro e da baixa qualidade do ensino. Nós aumentamos nos últimos anos bastante a quantidade de anos de ensino, mas a qualidade do ensino até caiu. O Brasil caiu em rankings aí de qualidade de ensino, infelizmente, nos últimos anos. Então, temos que investir muito na qualidade do ensino, já que não precisamos mais construir tantas escolas como tivemos nas últimas décadas. Doutora Maria Alice, tem um comentário aqui de Rodrigo Rosa, ele é de Porto Alegre, que vai bem na linha do que a senhora falou. Ele diz o seguinte: as pessoas estão vivendo mais, embora ainda faltem coisas, e principalmente respeito para com os idosos, ele diz. Foi salientado no programa a questão da saúde. Ela deve estar funcionando bem para que as pessoas vivam mais. Então, Rodrigo, acho que concorda com a sua... Plenamente. O acesso ao sistema de saúde público, ele é bem precário. Então, quer dizer, as pessoas mais favorecidas, na verdade, têm um benefício, né? Quer dizer, têm mais acesso ao sistema de saúde, por tabela, teria uma maior capacidade até de aproveitar melhor, né, e chegar nesse envelhecimento sadio. Mas, quer dizer, a gente tem que
Isso tem que ter, a pessoa mais pobre tem que ter esse acesso igualitariamente, né? Tem que ter esse acesso também ao sistema de saúde. Leonardo Rolim, você foi, durante 3 anos, do início do governo Dilma até março desse ano, você foi secretário de Política de Previdência Social do Ministério da Previdência. Hoje você não responde mais pelo governo, mas eu tenho aqui 2 perguntas que talvez você possa orientar o nosso telespectador. A primeira é de Maria de Lourdes Maximiliano Cândido, ela é de Lauro Miller, Santa Catarina. Ela diz o seguinte: farei 65 anos, quando solteira contribuí com a Previdência por 3 anos. Tenho 4 pontos de safena, me trato com médico particular, não tenho nenhuma renda. Já procurei o INSS para saber se tenho direito à aposentadoria para me ajudar a manter ao menos um médico. Gostaria de saber se tenho direito a algum valor, mesmo que mínimo, correspondente aos anos que contribuí. Você tem como responder isso? Claro, claro. Olha, essa é mais uma das falhas do nosso sistema. Se você não conseguir atingir um tempo mínimo, que no caso é de 15 anos... Para homens e mulheres? Para homens e mulheres, você não tem direito à aposentadoria. É como se aquele que você teve 14 anos, aquilo não vale de nada para você. É uma das falhas no nosso sistema. Por outro lado, como ela não tem nenhuma renda e vai completar 65 anos, ela tem direito ao benefício assistencial, que é praticamente igual ao benefício contributivo, só que o contributivo, a mulher, a partir de 60 anos, já tem direito, o assistencial a partir de 65. Então, quando ela fizer 65, ela pode procurar um posto da Previdência Social? Exatamente. Ela pode ir no INSS e pedir o que a gente chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é de um salário mínimo. A diferença em relação à aposentadoria é que ela não tem direito a 13º. No mais, é igual ao benefício previdenciário. Então, Maria de Lourdes, se você fizer 65 anos, depois da comemoração, no dia seguinte, você vai lá no posto da Previdência e pede o seu BPC, Benefício de Contribuição... Prestação Continuada. De prestação continuada que você vai ter direito. E, Leonardo, eu tenho mais uma pergunta. Por que o governo não dá aumento necessário para os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo e que hoje têm uma perda de mais de 80% no salário? Tem a ver com o que ele estava comentando. Olha, não, em relação à inflação, isso aí a gente já apresentou a COBAP, a Anfip e as demais representações dos aposentados, não houve perda em relação à inflação desde a implantação do Plano Real para cá. Onde há uma perda e grande dos aposentados é no momento de partida, é quando ele se aposenta, é com o fator previdenciário. Aí sim há uma perda enorme. Então, deixa eu te dar uma outra pergunta. Em média, 31%. Já que estamos falando de fator previdenciário, eu tenho aqui uma participação de Antônio Bispo, da Anunciação, ele é de Serrinha, Bahia. E ele diz o seguinte: atualmente são muitas leis benéficas aos idosos, contudo não são respeitadas. O aposentado que ajudou a construir o país é penalizado ao se aposentar, pois não recebe seus proventos integrais. O fator previdenciário é um desastre total. E eu, como servidor público aposentado, sofro muito com isso. Eu concordo. O fator previdenciário ele foi criado para tentar adiar a aposentadoria. Só que ele acaba funcionando como uma forma de reduzir o benefício. Portanto, não é uma boa proteção previdenciária. O aposentado tem que receber uma renda que dê para ele viver bem. O fator previdenciário, ele, pior ainda, ele leva o trabalhador a, num primeiro momento, ter uma renda maior, porque ele se aposenta ali por volta de 50 e poucos anos, em média, a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher é aos 52 anos, do homem aos 55, em lugar nenhum do mundo se aposenta tão cedo. E uma mulher que vai morrer hoje com 74 anos, aproximadamente. 79, se não me engano. A expectativa de vida da mulher. A expectativa de vida da mulher ao nascimento até 73, mas quando ela chega aos 60, acresce mais 20 anos. Quer dizer, já viveu até os 60, a expectativa já passou. Espera que ela viva até os 80. Que viva mais. Então, essa mulher que se aposenta aos 52 anos, ela talvez chegue próximo aos 80, do ponto de vista estatístico. Exatamente, em média, né? Então, o que é que está errado aí? Essa pessoa se aposenta cedo e ela continua trabalhando, ela não precisa deixar o emprego. A aposentadoria é vista, nesse momento, como uma complementação de renda. Ela soma o salário com a aposentadoria. Vamos dizer que uma pessoa que ganha R$2.000. Vamos dizer que ela ganhou, em média, isso a vida inteira, a aposentadoria dela seria de R$2.000. Ao essa mulher se aposentar com 52 anos, o fator previdenciário vai comer mais de 40% do benefício dela. Então, ela vai se aposentar com menos de R$1.200. Vamos arredondar, R$1.200.
Só que o que é que ela vai ver? Naquele momento ela vai somar o 1.200 com 2.000, ela vai aumentar para 3.200. Ela vai ter um aumento de renda. Enquanto ela conseguir trabalhar, ela vai ganhar mais. Naturalmente, vai aumentar o padrão de consumo dela. Quando ela for demitida e não conseguir mais emprego, imagina o drama que essa pessoa vai ter. Ela não vai cair de 2 para 1.200, ela vai cair de 3.200 para 1.200. Então, agora vamos ver a Receita Federal em relação a essa questão. Em relação ao fator, que é sempre bom lembrar que ele é socialmente muito injusto. Por quê? Porque ele causa prejuízos maiores a quem entrou antes no mercado de trabalho. E quem é que antes? E quando digo antes, é mais cedo. E quem é que começa a trabalhar mais cedo? Quem é mais As pobre? pessoas mais pobres começam a trabalhar mais cedo e normalmente nos piores empregos. Aí quando ele chega lá nos 55, aí ele vai se aposentar, aí que o Leonardo falou. Na nossa estatística, não é tanto o trabalhador mais pobre que se aposenta mais cedo, porque realmente o trabalhador mais pobre ele começa a trabalhar mais cedo, só que tem muita falha na contribuição. A maior parte do tempo ele fica informal. Muita falha na contribuição. E ele acaba se aposentando, aquele que começou lá com 14 anos, ele acaba se aposentando aos 65, por idade. Porque ele não consegue completar os 35 de contribuição. Mas tem situações também de alguns aquele que que cumpre todo o período, aí quando ele chega na hora do benefício, ele é agravado com o fator. Vanderlei, existem propostas na Câmara que tentam regulamentar, legalizar um aspecto que a justiça brasileira já vem autorizando, que é a chamada desaposentação. Hoje, esse trabalhador que se aposentou jovem e que tem uma necessidade de renda, ou ele vai para o mercado informal, ele não contribui mais, ou ele vai para o mercado formal, mas aquele recolhimento que ele faz para a Previdência, isso não vai ter qualquer impacto no benefício que ele vai receber. Ele não pode se desaposentar, voltar a contribuir para futuramente, quando ele quiser se aposentar definitivamente, ele ter um benefício maior. E a justiça brasileira, ela já vem concedendo, né, o direito à desaposentação. Existem propostas em tramitação na Câmara em relação a isso. Sim. Qual é a sua avaliação em relação a essa ideia da desaposentação? Nós nunca podemos esquecer o direito das pessoas. A pessoa se aposenta, volta a trabalhar desde... Leonardo, me corrija, desde 95, né, houve a criação da contribuição, que quem volta a trabalhar no regime geral volta a contribuir para a Previdência. Acho que é a partir de outubro de 95, algo assim. Então, ele volta a trabalhar, volta a contribuir, e que benefício que essa contribuição gera? Então, o nosso judiciário está certo. Essa contribuição, tanto da parte dele quanto da empresa, mas principalmente da parte dele, tem que reverter algum benefício. Ele não gera benefício para ele e nem para o Estado, porque ele trabalha na informalidade. Não, está falando da formalidade. Uma parcela trabalha formal. Só procura desaposentação quem trabalha na formalidade. Na formalidade. Mas quem trabalha na informalidade não tem nenhum benefício futuro para ele. Ele tem o benefício de receber um salário líquido maior, porque ele não está recolhendo para a Previdência. Mas ele não tem, o Estado também é prejudicado. Não está contribuindo em nada para a cidadania brasileira. E é sempre bom lembrar que ele está trabalhando sem registro, sem formalização. Isso não é uma vontade exclusiva dele, né? Nós sempre temos a contrapartida, né, do empresário que também coaduna com esse tipo de situação. É sempre bom lembrar isso. Não é só o trabalhador o culpado, não. Então, Luiz Adalberto da Silva, tem aqui um comentário de André Cirino da Silva, ele é de Poços de Caldas, Minas Gerais. E ele faz um comentário que chama atenção. Ele diz o seguinte: por que não orientar os idosos a aprender a compartilhar com os jovens e dar exemplos em questões do cotidiano? Os idosos devem ser orientados a gozar dos seus direitos, mas sem atrapalhar o cotidiano dos jovens. Por exemplo, indo aos bancos utilizando transporte público em horário que não seja de pico. Evitar competir no mercado de trabalho, pois vejo que há idosos que recebem o benefício da aposentadoria, mas mesmo assim tentam voltar para o mercado de trabalho disputando com os jovens em início de carreira. Essa questão do mercado de trabalho, eu queria que você deixasse um pouquinho de lado, que eu tenho uma pergunta sobre isso, mas essa questão dos espaços reservados para os idosos. Quando você viaja para países de população mais velha, você não vê isso. O idoso dos Estados Unidos, de países velhos como a França, a Alemanha, eles entram na fila como todo mundo, eles têm um tratamento, talvez porque lá, como tem tantos idosos, se houver esse tipo de benefício, vai ficar uma coisa muito desequilibrada. E parece que é essa linha que o André Cirino está falando. Qual é a sua avaliação disso? Mas isso é porque, nesse estado desenvolvido, a vida do aposentado, do idoso, ele é bastante sustentável, ele pode esperar, sim.
ele tem tempo para esperar. Agora, no Brasil, é o contrário. Nós somos carentes de tudo, principalmente financeiramente. Se os nossos ganhos são lapidados ano a ano, porque a Previdência fala que nós recebemos a inflação, mas não recebemos o valor real. Isso pesa no nosso bolso, porque o remédio aumenta, não é baseado no ganho que nós ganhamos de inflação, é pelo aumento do salário mínimo. E assim por diante, o transporte é aumentado assim, os nossos remédios são aumentados assim, a alimentação também tem essa evolução de acordo com o salário mínimo, então afeta sim. Por essa razão é que nós não somos acomodados, nós somos desprezados e ficamos ali, aproveitamos as oportunidades que são nos dadas, de preferência num caixa. Doutora Maria Alice, o André Cirino ele falou a questão da disputa do mercado de trabalho, né? Muitas empresas, elas preferem trabalhadores com mais de 60 anos, porque vê neles pessoas mais experientes, mais informadas, confiáveis, leais. Ou seja, essas horas de voo são contabilizadas a favor, né, do empregado mais velho. Agora, para isso é preciso também que haja programas de atualização, programas de atualização para que ele lide com novas tecnologias, com um mercado de trabalho diferente, com um cenário de trabalho diferente, né? A gente sabe também que algumas doenças ligadas ao envelhecimento, doenças ligadas à demência, elas têm como fator preventivo o uso do cérebro, né? Novos estímulos para o cérebro, né? Como forma de manter esse cérebro em pleno funcionamento, fazer a musculação cerebral, né? Você não acha que seria o caso de o governo estimular programas de treinamento, desenvolvimento, que tornem esses idosos mais interessantes ainda para o mercado de trabalho? Com certeza. Com certeza, isso é uma estratégia muito positiva. Agora, assim, a meu ver, a competição no mercado de trabalho, na verdade, deveria ser incentivada a criação de empregos para aproveitar, na verdade, as duas mãos de obras, né? Aquele idoso que ainda é capaz de produzir e bastante, na verdade, aproveitar bem essa mão de obra também jovem, né? Seria o ideal, não a competição de você ter um mercado de trabalho espremido e que assim, o idoso tenha que competir com o jovem. Com a redução da taxa de fecundidade, cada vez vamos ter menos jovens e precisamos, ao contrário, estimular que as pessoas trabalhem cada vez mais numa idade mais elevada. Agora, para isso, elas precisam envelhecer com qualidade de vida, com boas funcionalidades. Ter condições, né, de poder trabalhar. Senhores, muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutora Maria Alice, da UNB, Universidade de Brasília, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada por sua participação aqui. Perdão, gente. Vanderlei Massaneiro, vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, muito obrigada. Leonardo Rolim, especialista em Previdência Social, consultor de orçamento aqui da Câmara, muito obrigada também. Luiz Adalberto da Silva, diretor financeiro da COBAP. Perdão, gente. Federação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, muito obrigada também por sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade. Você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, muito obrigado. O pessoal da Rádio Câmara, sobretudo, eu peço desculpas pela minha voz. Realmente, a minha garganta hoje, a minha traqueia está me deixando. Deve ser o envelhecimento da voz, eu acho que faz parte também. Na próxima semana, nós vamos falar da violência policial, que no Brasil fez, em 2012, quase 2.000 brasileiros vítimas de confrontos com a polícia. Será que isso tem a ver com a formação dos nossos policiais? O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 21h30. Eu sou Maristela Santana e eu espero estar com uma voz melhor para conversar com você. Até lá.